Olá, Fabrício Venâncio aqui. Hoje eu vou te contar uma história real que quase ninguém conhece no Brasil, mas que nos Estados Unidos virou praticamente uma lenda dentro do universo da lei da atração. E eu já te adianto uma coisa, não é uma história sobre sorte, não é sobre milagre, e não é sobre alguém que ficou rico do nada com um prêmio gigantesco. É uma história sobre um padrão mental específico, sobre um estado interno muito claro, e sobre como a realidade começa a responder quando você não está tentando manifestar a partir do desespero, da urgência, do medo, ou daquela sensação de se isso não acontecer, eu estou perdido. Porque se tem uma coisa que eu vejo todo dia, é gente tentando usar a técnica como se fosse ferramenta de força. A pessoa tenta visualizar, tenta afirmar, tenta fazer ritual, tenta rezar, tenta se convencer, mas por dentro o corpo está em guerra com aquilo. O corpo está gritando insegurança. E aí a manifestação vira um cabo de guerra. A mente diz, eu quero, e o subconsciente diz, não é seguro. E a história que eu vou te contar hoje é perfeita para mostrar o oposto disso. Ela mostra o que acontece quando alguém deseja algo com leveza, quando alguém quer mais, mas não está carente disso. Quando alguém já está bem, já está agradecido, já está num estado emocional estável e simplesmente decide brincar com a realidade. Agora, antes de eu entrar nessa história, eu quero te dar um aviso rápido e objetivo. Eu acabei de lançar um novo produto chamado Ativador de Dinheiro Inesperado 2.0. E a promessa dele é direta: ativar agora o código interno do dinheiro inesperado e liberar o fluxo financeiro que estava preso. Ele foi criado exatamente para aquela pessoa que sente que existe um bloqueio invisível impedindo o dinheiro de chegar. Ou que percebe que quando o dinheiro vem, ele some rápido. Ou que toda vez que começa a sobrar, aparece um gasto, um problema, uma urgência. Se você sente isso, os detalhes estão no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Eu não vou explicar tudo aqui agora, porque o vídeo é sobre a história, mas eu precisava te avisar disso no começo, porque esse produto conversa muito com o que você vai entender hoje. Principalmente sobre o que é permitir o dinheiro chegar, sem o seu próprio subconsciente expulsar ele antes. Então agora vem comigo, porque essa história é forte. A mulher dessa história ficou conhecida nos Estados Unidos como a Rainha dos Concursos, em inglês, Contest Queen. E quando eu te falar o que ela fez, você vai entender por que esse apelido ficou. Ela não ganhou uma vez, não ganhou duas, ela ganhou milhares de vezes. E não é exagero. Ela entrou para a história como uma das pessoas que mais ganhou promoções e sorteios no mundo. E o mais interessante é que ela não era ninguém especial no sentido que as pessoas imaginam. Ela mesma dizia, eu sou só uma dona de casa. E é exatamente aí que começa o segredo. Ela não estava tentando provar nada. Ela não estava tentando consertar uma vida que ela odiava. Ela não estava tentando escapar de dívidas, nem tentando usar a lei da atração como último recurso. Ela estava bem. Ela tinha uma família. Tinha uma vida simples. E ela queria pequenas coisas para deixar a vida ainda mais gostosa. E isso, por si só, já é um dos pontos mais importantes da lei da atração. Quando você deseja a partir da satisfação, você tem pouco atrito. Quando você deseja a partir do desespero, você tem resistência. Essa mulher se chamava Ellen. E o que mudou completamente a vida dela não foi um prêmio, nem um concurso, nem uma promoção específica. O que mudou tudo foi um livro. Pouco antes dos 40 anos, ela leu um livro chamado O Poder do Pensamento Positivo, do Norman Vincent Peale. Um livro antigo, simples, direto, sem misticismo exagerado. E dentro desse livro, duas ideias chamaram a atenção dela de forma muito clara. A primeira era a seguinte: você pode ter qualquer coisa que você realmente queira, desde que saiba exatamente o que quer. A segunda era ainda mais poderosa. Você precisa conseguir se ver já de posse daquilo que deseja. Ellen não chamou isso de lei da atração naquele momento. Ela nem usava esse termo. Para ela, era só um experimento, um teste, uma curiosidade. Ela mesma dizia, eu não queria grandes coisas. Eu não precisava de grandes coisas. Eu já era feliz com a minha vida. Eu só queria adicionar pequenas alegrias aqui e ali. E preste atenção nisso, porque esse detalhe muda tudo. Ela não partia do eu preciso. Ela não partia do se isso não acontecer, acabou. Ela partia do isso seria legal. E foi assim que tudo começou. Um dia, o marido dela estava lendo o jornal e ela viu um anúncio de uma promoção da Coca-Cola. O prêmio era um barco. Para participar, bastava escrever uma frase curta explicando por que a pessoa levaria Coca-Cola para um fim de semana de pesca. Ela comentou com o marido, meio brincando, e se a gente ganhasse esse barco? E, naquele momento, ela decidiu testar o que tinha lido no livro. Ela não ficou ansiosa, não ficou calculando chances, não pensou na concorrência, ela simplesmente fez uma coisa muito específica. Ela se sentou, fechou os olhos
e se imaginou vendo o marido no barco. Não tentando imaginar, não forçando, apenas vendo, como se fosse óbvio, como se já fosse verdade. Ela dizia que não ficou pensando, será? Ela pensava, quando? A frase que ela escreveu foi simples, né? Até engraçada. Algo como, sou um pescador solitário e a Coca-Cola é a minha melhor companhia, porque ela não fala, só refresca. Ela colocou no envelope, mandou e seguiu a vida. Nenhum apego, nenhuma obsessão, nenhuma cobrança. 2 semanas depois, o telefone tocou. Era um representante da Coca-Cola dizendo que ela tinha ganhado o barco e naquele momento algo clicou dentro dela. Não foi o barco, foi a confirmação. Ela percebeu que o que tinha funcionado não foi a frase, não foi a promoção, não foi a sorte. Foi o estado interno, foi a certeza tranquila. Foi o fato de ela não estar tentando arrancar algo da vida, mas simplesmente permitir. E a partir desse momento ela pensou, se isso funcionou uma vez, pode funcionar de novo. Depois daquele primeiro prêmio, Ellen não saiu contando para todo mundo, nem ficou tentando provar nada para ninguém. Ela fez algo muito mais interessante. Ela começou a observar a si mesma. Ela começou a perceber qual era o ponto exato onde tudo acontecia. Não era no papel, não era no concurso, não era no sorteio. Era antes, era no momento em que ela decidia o que queria e principalmente como queria. Ela dizia algo muito simples, mas extremamente profundo. Eu só escolhia coisas que deixariam a minha vida mais divertida. Olha a diferença disso para a forma como a maioria das pessoas tenta manifestar. A maioria pede a partir da falta, a partir do medo, a partir do desespero. Ellen, não. Ela não pensava, eu preciso ganhar isso para ser feliz. Ela pensava, isso vai ser divertido. E isso muda completamente o campo emocional. Ela começou com coisas pequenas, coisas do dia a dia. Queria trocar o piso da casa, ganhou uma promoção. Queria uma bicicleta para a filha, ganhou. Queria patins novos para as crianças, ganhou. Queria um passeio diferente para a família, ganhou. E quanto mais ela fazia isso, mais natural ficava. Ela não se perguntava, será que eu mereço? Ela não se perguntava, será que vai dar? Ela simplesmente assumia que era possível. Em determinado momento, os filhos disseram que queriam ir para a Disney. Ela não pensou em dinheiro, não pensou em custo, não pensou em logística. Ela pensou apenas, isso seria incrível. E então começou a entrar apenas em concursos e promoções que davam viagens como prêmio. Sem ansiedade, sem contagem de tempo, sem cobrança. E a viagem para a Disney veio. Depois veio uma viagem para um rancho. Depois uma viagem para uma feira mundial. Depois outras experiências, né? E aqui entra um ponto muito importante da história. Nada disso aconteceu porque ela estava tentando forçar a realidade. Tudo aconteceu porque ela não tinha resistência. Ela mesma dizia, quando você não precisa da coisa, a coisa vem mais fácil. E isso vai contra tudo o que as pessoas acreditam. A maioria acha que quanto mais querer, mais força, mais esforço, mais foco obsessivo, melhor. Na prática, acontece o contrário. Helen queria, mas não precisava. Ela desejava, mas não dependia. E isso criava um estado interno extremamente poderoso. Até que chegou um momento específico da vida dela. Ela estava prestes a completar 40 anos. E leu em algum lugar que Paris era a cidade da luz, do romance. E ela teve um pensamento muito claro. Eu quero estar em Paris no meu aniversário de 40 anos. Sentada numa mesa de café, na calçada, bebendo vinho com meu marido. Ela não pediu uma viagem qualquer. Ela não pediu se der. Ela escolheu a cena, o momento, o contexto. E mais uma vez, sem ansiedade, ela começou a participar apenas de promoções que ofereciam viagens. Só isso. E algo curioso aconteceu no meio do caminho. Ela ganhou um prêmio que não tinha nada a ver com Paris, um teclado musical. E por um instante, ela estranhou, mas alguém disse a ela algo que ficou marcado. Talvez isso seja só para você exercitar a paciência. Ela não desistiu. Ela não ficou frustrada. Ela não mudou o foco. O aniversário de 40 anos estava chegando. E, diferente do que muita gente faria, Ellen não começou a negociar com a realidade. Ela não pensou, talvez Paris seja exagero. Ela não pensou, se não der, tudo bem. Ela simplesmente manteve a imagem. Ela dizia algo muito interessante. Quando eu escolho algo, eu ajo como se isso já estivesse resolvido. E isso não significa ignorar o mundo real. Significa não deixar o mundo real governar o seu estado interno. O marido, mais racional, começou a ficar inquieto. Ele disse,
Talvez a gente precise comprar logo as passagens. Não dá para esperar. E Helen respondeu com uma tranquilidade quase desconcertante. Não, nós vamos ganhar. Não era arrogância. Não era teimosia. Era convicção sem ansiedade. Pouco tempo depois, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma pessoa informou que ela havia ganhado uma viagem, mas não para Paris. Era uma viagem para Veneza, na Itália. E aqui acontece algo que ensina muito. Ela poderia ter pensado, já tá bom, é quase a mesma coisa, vamos aceitar. Mas ela não fez isso. Ela agradeceu, mas internamente pensou, isso não é o que eu escolhi. E então veio a pergunta decisiva. A pessoa do concurso disse, o voo é em primeira classe. Você pode alterar o destino. Para onde gostaria de ir? E Helen respondeu, sem hesitar, Paris. Agora. E assim aconteceu. As passagens chegaram. A viagem foi feita. E no dia 1º de janeiro, exatamente como ela havia imaginado, ela estava sentada em um café em Paris, na calçada, bebendo vinho com o marido, comemorando seus 40 anos, exatamente como na imagem que ela sustentou. E aqui vem um detalhe que muita gente ignora. Ela não comemorou como alguém que tinha desafiado o universo. Ela comemorou como alguém para quem aquilo era natural. Depois disso, algo ainda mais curioso aconteceu. Helen já era conhecida entre amigos e conhecidos como a pessoa que sempre ganhava. Pessoas começaram a procurá-la para pedir conselhos, queriam saber como ela fazia. E ela sempre respondia a mesma coisa, de formas diferentes. Você precisa se ver como alguém que já é um ganhador. Não como alguém tentando ganhar, mas como alguém para quem ganhar é possível. Em um determinado dia, ela e o marido estavam sentados após o almoço, conversando tranquilamente. Ela comentou que adorava Nova York e lembrou que havia um espetáculo da Broadway que gostaria muito de assistir. Não foi um pedido formal, não foi uma técnica, foi um pensamento leve, quase uma brincadeira. Minutos depois, o telefone tocou novamente. Do outro lado da linha, um produtor de um programa de televisão disse que alguém havia indicado o nome dela como uma pessoa interessante para participar do programa. O convite incluía viagem para Nova York com todas as despesas pagas. Helen aceitou. E então, quase como se estivesse testando os limites, ela perguntou, e os ingressos para Broadway? Resposta, incluídos. Posso levar meu marido? Resposta, claro. E os produtos anunciados no programa? Resposta, todos seriam dela. Eles embarcaram naquela mesma semana. Hotel 5 estrelas, espetáculo da Broadway, experiência completa. Depois de tudo isso, alguém poderia olhar para a história da Helen e pensar, ah, mas ela teve sorte. Ou então, isso é um dom. Ou ainda, isso não funcionaria para mim. Mas a própria Helen sempre fez questão de deixar algo muito claro. Ela dizia, eu não ganhava porque eu era especial. Eu ganhava porque eu não bloqueava. Essa é a parte que quase ninguém presta atenção. Ela não estava tentando provar nada para o universo. Ela não estava pedindo com desespero. Ela não estava tentando convencer a realidade. Ela simplesmente não tinha resistência interna. Ela não sentia culpa por ganhar. Ela não sentia medo do dinheiro ou das oportunidades. Ela não achava que coisas boas precisavam ser difíceis. E isso muda tudo. Porque, no fundo, o que trava a maioria das pessoas não é a falta de técnica. É o código interno que diz silenciosamente. Isso é bom demais para mim. Se vier fácil, vai embora. Daqui a pouco algo dá errado. É melhor não contar com isso. Esses pensamentos não ficam só na mente consciente. Eles viram comandos automáticos no subconsciente. E aí acontece exatamente o que muita gente relata. O dinheiro quase chega e trava, a oportunidade aparece e some. Algo bom começa e desanda. Não porque a pessoa não merece, mas porque o sistema interno não autoriza. A Ellen não ganhava concursos porque visualizava melhor. Ela ganhava porque internamente já se via como alguém para quem aquilo era possível e seguro. E é exatamente esse ponto que conecta essa história com você. Talvez você não queira ganhar um concurso, talvez não seja uma viagem, talvez não seja um prêmio específico, mas provavelmente você já percebeu esse padrão. O dinheiro até se aproxima, mas não se instala. E quando não se instala, não é o mundo que está falhando, é o código interno que ainda não foi atualizado. É por isso que eu criei o Ativador de Dinheiro Inesperado 2, não como uma técnica externa, não como mais uma promessa vazia, mas como um comando direto ao subconsciente, um áudio subliminar criado exatamente para dissolver essas travas invisíveis, especialmente aquelas ligadas ao dinheiro que chega fora do esforço extremo, fora do sofrimento, fora do controle racional.
O objetivo não é te fazer acreditar mais, é fazer o seu sistema parar de rejeitar. Quando o subconsciente permite, o dinheiro encontra caminhos que a mente consciente jamais imaginaria. Assim como aconteceu com a Helen, assim como acontece com pessoas que de fora parecem sortudas. Não é sorte, é permissão interna. Se isso fez sentido para você, os detalhes estão no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Lá eu explico exatamente como funciona o ativador e como você pode usar. E, mais importante do que qualquer história, fica essa reflexão final. Você não precisa convencer o universo. Você só precisa parar de bloquear o que já está tentando chegar.